Muito bem, meninas, vamos lá. Vamos gravar uma nossa aulinha de vamos fazer, né, nossa aulinha de revisão, tá? E depois nós vamos resolver novamente a nossa avaliação mensal para dar uma lembrada nos conceitos mais antigos, tá? Então veja, eu vou começar revisando a questão da de divisibilidade, né, os conceitos que nós temos que trabalhar: divisibilidade, sequência, múltiplos, né? A parte de MMC, né? E talvez números primos, né? Vamos lá então, tá bom? Tem bastante coisa para a gente fazer. Então veja bem, a parte de sequência é por tentativa e erro, então eu vou deixar para a gente fazer lá na hora, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho da questão da divisibilidade, tá? Uma matéria importante. Então, divisibilidade. Então nós temos as regrinhas aí, vamos fazer uma por uma, tá? Para a gente lembrar. Primeira regrinha que nós vamos ter, que eu vou falar com vocês, é a divisibilidade por 2, tá bom? Qual que seria a regrinha da divisibilidade por 2? É todo número par. Se o número é par, ele é divisível por 2. Então, se o último algarismo do número é par, ele vai ser divisível por 2. Então, simplesmente, você tem que ter um número par. Se o número for par, ele é divisível por 2. Exemplo. Tá, vamos pôr um exemplo aqui na frente, ó. 432. Vamos pegar um número maior. 4.896, tá? Número 8. Enfim, você olhando o último algarismo, ó, esse cara, tá vendo? Ó? Quando só tem um, é ele próprio. Mas se o último algarismo de um número for par, quer dizer que aquele número é par, tá? Então, nesse caso, o número será divisível por 2. Não importa quantos ou quais algarismos tem antes disso. Se o último for par, ele vai ser divisível por 2. Então, a regrinha do 2 é bem fácil, né? A segunda regrinha é a divisibilidade por 3. Vamos lá. A divisibilidade por 3. Como que eu sei que um número é divisível por 3? Essa regrinha é interessante. Ele fala o seguinte, ó. Quando a soma, tá bom? Vamos colocar assim, ó. Quando a soma dos algarismos de um número for múltiplo de 3, esse número, né, será divisível por 3. Então, por exemplo, se eu pegar o número 51, bom, se eu somar então os algarismos do 51, vai ficar 5 mais 1, que vai dar 6. Então, isso quer dizer que o número 51 é divisível por 3. Então, se eu for dividir 51 dividido por 3, então divide aqui, ó. 1 vezes 3 é 3, para 5 falta 2, vai ficar 7, 21, nada. Então deu exato, ó. 3 vezes 17 é 51, ok? Então, uma forma de você saber se o número é divisível, claro, divide pelo número e se der exato, é divisível. Mas aqui a ideia é a gente aprender as regrinhas. Então, se eu somo um número, eu somo os algarismos daquele número e essa soma, o número que deu é múltiplo de 3, então ele vai ser divisível por 3. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos pegar aqui um segundo exemplo, que eu vou usar essa parte aqui, tá? Vamos pegar um número
Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui, 475, ok? Vamos somar isso aqui, ó. Eu tenho 4 mais 7 mais 5, ok? Ah, 4 mais 7 vai dar 11, né? 11 mais 5, então aqui não pode ser, aqui tem que ser, desculpa, não pode ser 5. Aqui tem que ser 4. Por quê? Aqui vai dar 11, né? Esses dois aqui. Mais 5 vai te dar mais 5. Eu só mudei ali, não mudei embaixo. 11 mais 4 vai dar 15. 15 está na tabuada do 3. Então, quer dizer que esse número 474, ele é divisível por 3. Se eu for dividir, ó, vamos fazer aqui, ó, por 3, né? 1 vezes 3, 3. Para 4, falta 1. Abaixo 7. 3 vezes 5 vai dar 15. Falta 2. 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Tá? Então, se você somou os algarismos, deu um número múltiplo de 3, quer dizer que esse número será divisível por 3. Tá bom? Vamos para o próximo? Então, 2, 3. Vamos ver como funciona a divisibilidade por 4. Tá? Vamos escrever aqui, ó, divisibilidade por 4. Como que funciona por 4? Tem duas partes da regrinha. A primeira, tá bom? A primeira parte da regra é quando os dois últimos algarismos for 0, 0. Então, se tem um número, qualquer número, e o final desse número for 0, 0, um número será múltiplo de 4. Então, por exemplo, se eu tiver lá 31, que não está na tabuada do 4, mas tiver 0, 0, será que vai dar para dividir por 4? Vamos fazer a ideia, vamos fazer a regra. Segundo a matemática, sim. Então, se eu colocar aqui, ó, só para a gente conferir, 31 dividido por 4, aliás, 0, 0, né? Vai ficar 4 vezes 7, 28. Falta 3. 0. Então, de novo, 4 vezes 7, 28. Falta 2. Abaixo 0. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Olha só. Então, deu para dividir. Deu exato. Então, beleza. Tá valendo. Então, é múltiplo de 4. Terminou em 0, 0. Não importa o que tiver antes. É múltiplo de 4. E qual é a segunda parte da regra, professor? Quando os dois últimos algarismos formados, não é somados igual 3. Então, o número que formar com os dois últimos algarismos, se ele estiver na tabuada do 4, né, se ele for múltiplo de 4, então ele vai ser divisível por 4. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Então, é quando o número formado pelos dois últimos algarismos, só para não ficar dúvida, a gente está falando aqui da unidade da dezena, tá? Os dois últimos logaritmos forem, se ele for múltiplo de 4, tá? O número será divisível por 4. Então, por exemplo, se eu tiver um número aqui, ó, 328. Então você vê, 28 formou, não somei, eu só vi que formou. Formou 28 os dois últimos, tá? 28 está na tabuada do 4. 4 vezes 7, 28. Então, todo esse número vai ser divisível por 4.
tá? Então, vamos fazer a prova real aqui, ó, 328. 32, né? Então, vai ficar, aqui vai dar direto, né? 4 vezes 8, 32. 8. Então, vai ficar 12 vezes 4, 8 para 8, nada. Então, se eu tiver qualquer número, professor, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Inventa um número bem louco, doidão aí. Se eu fizer assim, ó, 7, 9, 2, 16. Porque eu sei que 16 é divisível por 4. Isso aqui eu não tenho ideia. Então, ó, se o 16 é divisível por 4, quer dizer então que se eu dividir esse número por 4, tem que dar exato, né? Bom, segundo o professor falou, vamos fazer a teste. Vamos dividir isso aqui por 4, ó. Então, 7. 1 vezes 4, 4. Para 7, falta 3. Que vai ficar 9, porque 4 vezes 9 é 36. 3. 4 vezes 8, 32. Abaixo 1, não dá para dividir. Abaixo 6. Como eu baixei dois números, põe um 0 na chave. E vai ficar 4 vezes 4, 16. Por 16 nada. O que eu estou te mostrando ó, deu exato. Então nem precisava ter feito a conta, tá bom? Somente olhando os dois números. Agora, então guarda as duas partes. A primeira, se terminar em 00, ou se os dois últimos formados estiverem na tabuada do 4. Por que isso aqui é importante? Por causa de um tipo de ano. Um ano que nós conhecemos como bissexto, tá? Quando você ouvir lá, como que eu sei se um ano é bissexto? Divide por 4. Se der exato, é bissexto. Se não der, não é. Por quê? O ano não acontece de 4 em 4 anos, então seria 4 anos, depois mais 4, mais 4, mais 4. O que vai de 4 em 4? A tabuada do 4. Quer dizer que o ano bissexto tem que ser múltiplo de 4, tá? Então, para ser ano bissexto, necessariamente tem que ser múltiplo de 4, tá bom? Então, se você dividir o ano lá por 4 e der exato, ele é bissexto, beleza? Regrinha dos 5. Ainda estamos em divisibilidade. A regrinha dos 5. A regrinha dos 5 é quando termina em 5 e 0. Então, quando o final do número, né, o último algarismo, for 0 ou 5, tá? Isso aqui é 0. For 0 ou 5. Então, por exemplo, aí, se eu tiver lá 350, 255, 155, 135, 45, 80, 900, ou seja, terminou o último algarismo, ou é 0 ou é 5, ele vai ser divisível por 5, tá bom? O 6 é o mais intrigante e interessante. Vamos lá. Eu acredito que é um dos mais legais. O 6, você precisa saber bem a regra do 2 e do 3. Por quê? Se um número for múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, ele vai ser múltiplo de 6. Então você tem que saber do 2 e do 3 para saber se é de 6. Então vamos escrever isso, ó. Quando um número for divisível por 2 e 3 simultaneamente, isso quer dizer ao mesmo tempo, tá bom? O número será divisível por 6. Ou seja, a soma tem que estar na tabuada do 3, né, dos algarismos, e tem que ser par, tá? Então não tem como um número ímpar ser divisível por 6. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deixa
Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos pegar 360. 360. Será que ele é divisível por 6? Bom, primeira coisa, é par. Então, divisível por 2. Está na regra do 2. Né? Soma 3 mais 6 mais 0. 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui vai dar 9. Ele é múltiplo de 3. Se é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, se simultaneamente é ao mesmo tempo, ok? Então, ele vai ser divisível por 6. Tá bom? Então, se ele é por 2 e por 3, ele é por 6. Tá? Se eu dividir 360 por 6, ó, 36, vai dar nada, abaixo do zero, 60. Então, deu exato. Tá bom? Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Exemplo 2. Se eu fizer assim, ó. Aqui. 276. Tá? E vai ficar o seguinte. Primeira coisa que você vê. Ele é par? É par. Ok, beleza. Par. Tá aqui, ó. Então, ele é par. Por 2. Por 2, ok. Soma 2 mais 7 mais 6. 7, 8, 9. 9 com 6 é 15. 15 é múltiplo de 3. Então, é divisível por 3 também. Então, se ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é por 6. Não tem que fazer conta. Vou fazer só para provar, mas não precisaria. 276 por 6. Então, vai ficar aqui, ó, 27. Tá? 6 vezes 4, 24. Sobra 3. 6 vezes 6, 36. Para 36, nada. Tá bom? Então, fechou aí a do 6. 7 nós não temos aqui. A do 8 é muito parecida com a do 4, tá? Só que a do 8 é o seguinte. Vamos fazer a do 8 aqui. E a do 9 aqui. A do 8 tem duas partes, igual a do 4. A primeira, o final tem que ser 0, 0, 0. Se terminou em 0, 0, 0, vai ser por 8. Então, já vou dar um exemplo aqui bem na cara, assim, ó. Quer dizer que se eu colocar 1000 dividido por 8 vai dar exato. Só porque tem 3 zeros? Vai. Olha só. Junta aqui. 1 vezes 8, 8. Para 10, falta 2. Abaixo 0. 2 vezes 8, 16. Para 20, falta 4. Abaixo 0. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, só de terminar em 3 zeros é divisível por 8. E a segunda parte da regra parece com a do 4 também, porém, quando os 3 últimos algarismos formaram. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando os 3, ok? 3 últimos algarismos formarem um número múltiplo de 8, o restante, o número todo, né? O número será divisível por 8. Então veja, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu fizer um número aqui, ó. 4.720. 4.720. 720 é divisível por 8? Bom, eu já sei que 72 é. Né? Por isso que eu peguei esse número. 72, 9 vezes 8 é 72. Então, vai terminar em 0, beleza. Então, esse número vai ser divisível por 8. Vamos fazer o teste? Então, vamos supor que eu olho aqui, ó, 720, os 3 últimos formados. Então, se eu fizer 720 por 8, você vai ter
9 vezes 8, 72. Para 72, nada. Abaixo 0, 0. Deu 90. Quer dizer, então, que se eu dividir isso aqui tudo, 4.720 por 8, tem que dar exato? Tem. 47, né? 6 passa, né? Então 5 vezes 8, 40. 5 vezes 8, 40. Para 7 falta 7. Abaixo 2. Caímos aqui no 9 vezes 8, 72. Abaixo 0. 0 na chave. Tá? Bom, 590. Deu exato. Tá bom? Então, quando os três últimos forem múltiplos de 8, né, o que ele formar, todo número será. Para terminar, a do 9, que é a mesma regra do 3, tá? A do 9 é o seguinte: quando a soma dos algarismos for múltiplo de 9, o número será múltiplo de 9, né? Então, quando a soma dos algarismos for múltiplo de 9, o número será divisível, né? Não vou pôr múltiplo de novo, né? Será divisível por 9. Então, vamos lá. O restante das ideias eu vou tentar lembrar vocês fazendo os exercícios, tá? O principal, mais difícil de lembrar é isso daqui. Vamos tentar resolver, então, para a gente fazer uma revisãozinha geral, a nossa provinha ali. Deixa eu colocar ela aqui. Tá aqui, tá? Então, aqui nós temos nossa prova. Vamos resolver ela rapidinho? Rapidinho, vamos lá. Olha só, você tem a prova aqui. Encontre o próximo termo das sequências numéricas. Então, o próximo termo, você tem que fazer, você vai por tentativa, mas um jeito fácil, essa letra A tá fácil, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pronto. Como você não sabe, tá indo de quantos em quantos, faz uma conta de menos entre os dois, ó. 3 menos 1 é 2. 6 menos 3 é 3. 10 menos 6 é 4. 5 menos 10 é 5. Olha a sequência aqui embaixo, ó. 2, 3, 4, 5. 21 menos 15 é 6. Quem que é o próximo aqui de baixo? 7. Repara o seguinte, ó. Ele está fazendo assim. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15. Mais 6, 21. Mais 7, ok? 28. Essa aqui é por tentativa, tá? Você tem que ir tentando até você descobrir. Isso aqui é a forma mais rápida de você descobrir qual é a sequência que está aqui, tá bom? Às vezes a sequência é só números ímpares, então seria o próximo ímpar. Às vezes é só o par, tá? Não tem muito segredo. Olha o 3. Os números... que números são múltiplos de 2 e 5 simultaneamente? Múltiplos aqui tem uma tabuada, né? Simultaneamente, em vez de você ficar procurando os múltiplos de 2, os múltiplos de 5, você faz o que aqui? Toda vez que ele pedir isso aqui, ó, multiplica os dois. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 5 é 10. Então, os números que forem múltiplos de 10 serão múltiplos de 2 e 5 ao mesmo tempo. Então, é você pegar a tabuada do 10 aqui, ó. Primeiro, 0. Segundo, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 30, 40, 50, 60. Ele quer pelo menos 5 em ordem crescente. Tá certo? Reticências porque são infinitos, tá? Agora aqui, ó, escreva os divisores e determine se o número 18 é abundante, deficiente ou perfeito. Vamos lembrar isso aqui? Como é que eu faço isso? Primeiro escreve os divisores, vamos lá. Todos os números que eu divido 18 dá exato. Então, por exemplo, se eu dividir por 1, dá exato. Então, 1 é o primeiro divisor. Não pode ser 0, hein? 0 é só quando é múltiplo. Aqui é divisores, tá?
18 por 2 dá exato. Por 3, 3 vezes 6, 18, também dá exato. Por 4, não tem nenhum número que 4 vezes alguma coisa que é 18. Você pensar 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5 é 20, já passou, tá? 5 também não. 6, 3 vezes 6, 18. Então 6 entra aqui, ok? 7 não, 8 não, 9, 2 vezes 9, 18. Quando chegou na metade o número é par, o próximo é ele mesmo, tá? Como é que eu sei se é abundante, deficiente ou perfeito? Veja bem. Agora sim, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Você separa um número dele mesmo, né? Se é 18, separa o 18. Soma esse restante aqui, ó. Vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 6 mais 9, ok? Então, somando isso daqui, você vai ter o seguinte, ó. 6, aqui vai ficar, vou somar assim, ó. 3 mais 1 é 4, com mais 6 é 10, 19, 20 e 21. Então, isso aqui deu 21. Agora vem a comparação. Quando essa soma der maior do que o número que você separou, ou seja, do que o próprio número, ele é abundante. Quando ela der menor, ele é deficiente. E quando ela der igual, exatamente, se desse 18 aqui, entendeu? Quando ela der igual, é perfeito, tá bom? Como deu maior, você pode responder assim, ó, 21 é maior do que 18. Portanto, ele é abundante, tá? Próximo. Olha só. Considere os números que estão aqui. Com base neles, responda. Quais desses números são divisíveis por 3, por 4 e por 6? Ok? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro por 4, que é o mais fácil. 36 está na tábua do 4. 4 vezes 9, 36. Então, 536 entra aqui. 50 não está na tábua do 4. 20, 4 vezes 5, 20. Então, 320 entra. 00, nem faz conta. 1500. 79, não. Então, acabou aqui. Por 3, eu tenho que somar, tá? Tem que somar isso aqui. 5, eu tenho que fazer 5 mais 3 mais 6. Então, vamos somar tudo isso aqui. A soma aqui vai dar, ó, 6 mais 3, 9. 9 mais 5, 14. Vamos somar todos. 14 está na tabuada do 3? Não está. Então, esse aqui não entra no 3 aqui. Beleza? Vamos ver esse aqui. 6 mais 5 vai dar 11. Mais 0 dá 11. 11 não está na tabuada do 3, então não entra. 3 mais 2 é 5, ok? 5 mais 0, 0. Não tem tabuada do 3 aqui com 5. 1 mais 5, 6. 6 mais 0, 6. 6 mais 0, 6. Ou seja, esse aqui dá 6. 6 está na tabuada do 3, é múltiplo. Então, 1500 entra aqui. 9 mais 1, 10. Mais 7, 17. 17 não está na tabuada do 3, então não entra. Repara, para ser múltiplo de 6, tem que ser por 2 e por 3. Além de ser por 3, tem que ser par, né? Então, 1500 é par. Nenhum dos outros são de 3, então aqui é só 1500, tá? Acabou. Escreva os divisores, tá? Dos números abaixo. Então aqui vamos escrever todos os divisores. Vamos começar aqui, ó. 1, né? O primeiro divisor, já pode pôr dos dois. 40, vamos lá. Se eu dividir 40 por 2, dá exato. 3, não dá. Por 4, dá. 4 vezes 10, 40. 5, sim. 5 vezes 8, 40. 6, não. 7, não. 8, sim. Acabei de falar dele. O 9, não. O 10 é. Ok? 12, não. 13, não. 14, não. 15, não. Porque o 15 vai do 30 por 45, tá?
O 16, não. 17 aqui, o próximo que vai dar aqui é o 20, tá? Como chegou na metade, o próximo é o próprio 40, beleza? 28, 1, o 2. 3 não, ó, se você somar aqui, ó, vai dar 10, então 3 não, 4 sim, 4 vezes 7, 28, 5 não, 6 não, 7 entra, ok? 7 entra do 28. O próprio 8 não, 9 não, 10 não. O próximo que vai entrar aqui vai ser a metade de 28, tá? Que é 14. Aí é o próprio 28. Tá? Terminou. Escreveu todos, não pode quando ele coloca os divisores é todos. Quando é múltiplos, você coloca 5 e põe reticências, mas divisores acaba. Guarda isso, ó. O primeiro divisor de um número é 1 e o último é ele mesmo. Chegou no próprio número, acabou. 1 é o primeiro, próprio número, acabou, tá? O 6. Jean é fazendeiro e ordenha vacas para vender leite. Para que nenhuma se perca, ele coloca 3 sinos no pescoço de cada vaca. Então ele vai contar sininhos aí, né? Em um domingo, Jean decidiu contar os sinos para saber quantas vacas ele possui. Analise a situação acima e responda as questões. O número de sinos pode ser 72? Se ele está contando de 3 em 3, então tem que ser múltiplo de 3, tem que ser divisível por 3. Soma aqui, ó. 7 mais 2 não é 9? 9 não é múltiplo de 3, então 9 vai ser divisível por 3, então pode ser 72, tá? A explicação justifique com cálculos. Ou você faz isso, mostrando que você sabe divisibilidade, ou você faz isso aqui, ó, 72 dividido por 3, que é cada 3 sininhos. E aí você faz a continha. 2 vezes 3, 6. Falta 1 para 7. 4 vezes 3, 12 para 12, nada, tá? Então, 24, uma continha de você colocar é 3 vezes 24, é 72. Tá bom? Determina o número de vacas, ele quer saber número de vacas, caso o Jean contar 123 sinos, ok? Se eu contei 123 sinos, para eu saber o número de vacas, é só eu dividir os 123 sinos, tá? Por 3 sinos em cada vaca, beleza? Então vai ficar 4 vezes 3, 12, para 12 nada, abaixo 3, 1 e vai dar 0. Ou seja, ele terá 41 vacas. Tanto que a prova real, se você multiplicar 41 por 3, tem que dar a quantidade de sinos que ele contou, tá? Escreva o número 80 em produto de primos, tá? Então, o jeito mais fácil de você fazer isso, é você fazer o seguinte, ó, 80 e vem dividindo por 2. Né? Aqui você coloca números primos, tá? Então vai ficar por 2, aqui vai dar 40, por 2, vai dar 20, por 2, vai dar 10, por 2, vai dar 5, por 5, dá 1. Acabou. Agora você fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui seria 1, 2, 3, 4 e o 5 ali. Ok? Acabou. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. A prova real, multiplica tudo, ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. Tem que dar o mesmo valor, tá? Pode escrever em potência também. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 a quarta, vezes 5. Então, essas duas respostas estão corretas, tá? Tá em produto de primos. Só tem números primos se multiplicando. Então, deu o valor do número que ele pediu. Eu queria te falar de ano bissexto, né? Que é de 4 em 4 anos. Tá. Como podemos saber se um ano é bissexto? Dê um exemplo. Então, qual é a regrinha que você pode saber? Ele tem que ser, né, o ano deve ser divisível por 4. Então, como é que você vai fazer esse ano é bissexto? Divide por 4. Exemplo. Se eu pegar o ano de 1920. 20 eu sei que está na tabela do 4. Então, se eu fizer a conta aqui, ó,
4 vezes 4, 16. Sobra 3. 4 vezes 8, 32. E abaixa, não dá nada, abaixo 0, 0 na chave, tá? Por último, tá aqui para você explicar as regrinhas, tá? Então, explique os critérios de divisibilidade dos números abaixo. Então, o 2 aqui, ó, qual é o critério do 2? Tem que ser par. Vou explicar aqui rapidinho, tá? Que a gente já explicou isso no começo de hoje. O 4, a primeira coisa, o final do número tem que ser 0, 0. E os dois últimos algarismos, né? Os dois últimos tem que ser múltiplos de 4. Então, os dois últimos algarismos, eles devem ser múltiplos de 4. Exemplo, você pode colocar 128, 28 é, né? 416, 16 é, tá bom? Aqui no final 00 põe 1600, por exemplo, né? 1800. Por 6, ele deve ser múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? Então ele deve ser, pode ser divisível, né? Por 2 e 3 ao mesmo tempo ou simultaneamente. E o 9, mesma regra do 3, né? Você soma os algarismos, tem que ser múltiplo de 9. Então a soma dos algarismos deve ser múltiplo de 9. Beleza. Galera, fizemos aqui a nossa revisãozinha. Estudem, refaçam essa pausa aí o vídeo, refaz essa prova aqui, tá? E bons estudos para vocês, tá? Até a nossa recuperação.